Elas devem sair por trás ou pela frente? Pela frente. Então podem vir devagarinho, sem correr, aqui pela frente. Podem ir lá para o culto infantil, sem atropelos. Nicolas, abaixa um pouco. Irmãos, nós vamos meditar hoje em Isaías 6, conforme o texto que eu li há alguns minutos, e nós vamos falar sobre os deveres do crente que se dispõe a servir a Cristo de forma ativa, de forma atuante. Nós temos maneiras diversas de servir a Cristo. Nós podemos servi-lo de variadas formas. A Sagrada Escritura diz, em Atos 13, quando o texto sagrado, Lucas, no texto sagrado, fala sobre os líderes da igreja de Antioquia e descreve aqueles líderes ali reunidos. O texto fala que eles ali reunidos, pelo simples fato de estarem reunidos, o texto diz que eles estavam servindo ao Senhor. Ou seja, quando nós nos reunimos como igreja e oramos juntos e adoramos ao Senhor aqui, neste lugar, ou quando nos reunimos numa casa ou num outro lugar, em outro contexto qualquer, e ali nós realizamos um ato cultual de adoração, de oração, de louvor a Deus, nós podemos dizer, à luz da Bíblia, que nós estamos servindo ao Senhor. Mas existem formas de servir ao Senhor que são formas mais atuantes. E quando nós olhamos para Isaías 6, nós vemos aqui que Isaías foi chamado para um serviço mais atuante, para desenvolver uma tarefa mais dinâmica dentro do reino. E eu acredito, eu penso que todos os crentes, eles têm um desejo assim dentro deles. Os crentes de verdade, aqueles que foram tangidos pela graça de Jesus, que foram alcançados pelo seu favor, eles são movidos por uma gratidão tão real e tão intensa, que eles muitas vezes olham para si e dizem: eu gostaria de fazer algo mais. Eu gostaria de servir melhor ao meu Senhor. Eu gostaria de falar mais do seu amor para as pessoas. Eu gostaria de ser mais útil na sua igreja, ao seu povo. Eu gostaria de ter dons especiais para poder mostrar ao meu rei a gratidão que eu tenho por ele e servi-lo melhor e produzir mais para o seu reino. E as pessoas, nós notamos que os crentes em geral, eles têm essa preocupação. Eu como pastor, eu percebo isso quando eu noto a disposição tão franca, tão imediata, tão pronta em servir, quando eu peço a alguns irmãos que me ajudem, ou ajudem a igreja em algum sentido. Eu digo: olha, precisamos de alguém que nos ajude nisto ou naquilo. E então eu percebo em alguns irmãos, na maioria, a grande verdade, uma disposição tão intensa em: pastor, olha, sempre que for preciso, por favor, não esqueça o meu nome. Sempre que for preciso, por favor, lembre-se de mim, porque para mim é uma alegria poder trabalhar mais, poder servir mais, poder me sentir mais útil na causa do Mestre. E de fato, isso deve estar presente no coração de todo crente verdadeiro, como eu disse há pouco, até por uma questão de gratidão. E o que nós temos aqui nesse texto? Nós temos várias lições. Eu já perdi a conta de quantos sermões eu já escutei em Isaías 6.
E todos eles com abordagens as mais diversas, diferentes, e todos eles extraindo lições preciosíssimas desse texto, que é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, Isaías 6, o chamado do profeta Isaías, quando Deus apareceu para ele numa visão maravilhosa, e durante aquela visão maravilhosa, o Senhor ali falou com ele, e falando com ele, o convocou para um serviço dinâmico, atuante, um serviço extremamente produtivo, conforme veremos aqui, ainda que produtivo, de uma forma que talvez nós não entendamos muito bem. Então eu quero olhar esse texto com os irmãos, quero caminhar com ele, com os irmãos, e eu pretendo falar sobre ele todo, porque eu não vou me deter em cada versículo, não vou explicar cada palavrinha como geralmente eu faço, para que eu possa terminar os 13 versículos, e eu quero apontar aqui nesse texto 3 deveres do crente que se dispõe a servir a Cristo de modo ativo. 3 deveres do crente que se dispõe a servir a Cristo de modo ativo, ativamente. E os irmãos então vão me acompanhar. O primeiro dever que nós podemos perceber nesse texto está aqui na primeira etapa dessa narrativa, está aqui consubstanciado, você pode percebê-lo nos versículos 1 a 4. Note bem o que dizem os versículos 1 a 4. Os versículos 1 a 4 estabelecem um contraste, mas é um contraste um pouco sutil, que se os irmãos lerem com uma rapidez muito grande, os irmãos talvez não consigam perceber o contraste que existe neste trechinho e que faz com que nós possamos perceber um dos deveres do crente em Cristo, do servo do Senhor que quer servi-lo de modo mais atuante. O texto fala assim, observe: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que nós temos aqui? Nós temos um contraste aqui. O que nós temos aqui é um trono vazio e um trono ocupado. Há 2 tronos aqui, um trono vazio e um trono ocupado. O texto diz que no ano da morte do rei Uzias, o texto aqui fala de um trono vazio. E o texto prossegue: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nós temos aqui um trono ocupado. Um trono vazio na terra, mas um trono ocupado no céu. E o que isso deve ensinar ao discípulo de Jesus Cristo que quer servi-lo ativamente, sem desanimar, que quer se gastar no seu trabalho, que quer amá-lo, honrá-lo e trabalhar para ele? Ensina o seguinte, que um dos seus deveres é ter uma visão clara do governo divino. Quem quer servir a Cristo de modo ativo tem que ter uma visão clara do governo divino. E isso deve estar presente na nossa mente, uma visão clara do governo divino, porque o mundo que nos cerca parece estar desgovernado. Assim como nos dias de Isaías, o mundo parecia estar desgovernado. Quando nós estudamos os dias de Isaías, e mais especificamente a época da morte do rei Uzias, nós aprendemos que o mundo de Isaías, a sociedade em que Isaías viveu, a realidade que Isaías viveu em todos os aspectos, a realidade política, a realidade internacional, a política internacional, a realidade religiosa, a realidade moral dos seus dias, todas essas realidades estavam simplesmente fora de controle, pelo menos aos olhos humanos.
nós vemos aqui que o chamado de Isaías foi no ano da morte do rei Uzias. Você pode aprender algo sobre o rei Uzias, se você quiser. Você pode aprender lendo o capítulo 26 do segundo livro das Crônicas. O segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, fala sobre a vida do rei Uzias. E note bem, o rei Uzias, segundo livro das Crônicas, capítulo 26, dê uma olhadinha bem rápido ali, que nós não vamos nos deter nesse trecho por muito tempo, porque não temos tempo disponível para isso. Mas se os irmãos olharem o capítulo 26, verão que o rei Uzias, ele foi um bom rei. Quando nós lemos a história dele, o texto diz que o rei Uzias foi um rei que se tornou poderoso. Ele fez, no versículo 4, vejam, segundo Crônicas 26, 4, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Ele fez tudo o que era reto. E o texto prossegue falando sobre os seus grandiosos feitos. E então nós chegamos no versículo 15, que diz assim: fabricou em Jerusalém máquinas. Ele foi um homem envolvido em tecnologia de guerra, inclusive, de invenção de homens peritos. Ele tinha grandes engenheiros no seu reino e investiu nesses homens, no trabalho deles. Era um homem de visão. Nós gostaríamos de ter um governante como o rei Uzias. Gostaríamos que o Brasil tivesse um governante como o rei Uzias nesse tempo. Ele levou o país a grandezas, a realizações muito grandes. E prossegue o texto: destinadas para as torres e cantos das muralhas, eram máquinas de proteção, máquinas de guerra, para atirarem flechas e grandes pedras. Vejam, ele preocupado com a segurança do seu país, da sua cidade. E o texto prossegue: divulgou-se a sua fama até muito longe. O rei Uzias colocou Israel, Judá, no caso aqui, no cenário mundial, famoso como era. E o texto prossegue: porque foi maravilhosamente ajudado. E então vem uma frasezinha que nos entristece aqui: até que se tornou forte. Pronto. Aqui estragou tudo. Até que se tornou forte. É triste ver isso, não? As pessoas vão bem, tudo bem, até que se tornam fortes. Aí não precisam mais do Senhor, confiam no seu próprio braço, confiam nas suas próprias forças e tentam seguir em frente as suas vidas sem a ajuda do Senhor. Nós vemos as pessoas fazendo isso. Elas padecem para conquistar o que querem, buscam ao Senhor para receber auxílio dele, e depois que conquistam o que querem, então esquecem do Senhor que as ajudou. Veja o que acontece, versículo 16: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. E agora vem uma delas: porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Isso era proibido. Somente os sacerdotes descendentes de Levi podiam oferecer incenso no altar do incenso no templo do Senhor. Mas ele entrou no templo para realizar esse serviço proibido por Deus. E sabem o que aconteceu? Naquele instante,
Logo depois que ele foi exortado pelo sumo sacerdote, naquele instante ele foi acometido de lepra, naquela hora. E ficou leproso até o final da sua vida. Ele foi levado para fora, para morar numa casa separada, e morreu ali, longe, separado do seu reino, leproso. O capítulo 27 fala que Jotão, o seu filho, reinou em seu lugar. O capítulo 27 diz o seguinte: tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadoque. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. Mas veja o povo como vivia. O texto diz: e o povo continuava na prática do mal. E aí o texto prossegue e vai narrando a história dos reis dos dias de Isaías. Todos esses reis foram reis da época de Isaías, e o texto prossegue até que chegamos em Acás, e o texto de Crônicas diz que Acás foi um mau rei, um rei que não fez o que era reto aos olhos do Senhor. E quando nós olhamos para essas coisas, e nós vemos isso, vemos o rei Uzias, ali nos seus dias, se afastando da verdade, vemos uma descrição sobre o povo que ele liderava, distante da verdade também, e olhamos depois da época de Jotão, Acás assumindo o trono e sendo um rei perverso também, como o rei Uzias na sua segunda fase, nós tendemos a imaginar que tudo está fora de controle. Tudo saiu dos eixos. Se os irmãos olharem, se os irmãos puderem chegar em casa mais tarde e olharem para o capítulo 1 de Isaías, os irmãos vão ficar assustados ao ver a descrição terrível, triste do país que Isaías viveu ali nos seus dias, o caos em que estava aquele país. O texto diz coisas terríveis sobre aquele povo. O texto começa em Isaías 1, o texto diz no versículo 2: ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. E o que o Senhor vai falar? O Senhor vai descrever a sociedade nos dias de Isaías. E quando você lê a descrição do capítulo 1 de Isaías, você pensa, isso aqui não é a sociedade dos dias de Isaías, isso aqui é o Brasil em que eu nasci. Você vai falar, eu estou vendo o meu país aqui, é o Brasil que está aqui. Não é Judá nos dias de Isaías, é o Brasil nos meus dias. O texto diz no versículo 2, o que o Senhor fala: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E então ele começa a mostrar a iniquidade daquele povo. Ele descreve de modo horrível, ele compara a sociedade com um corpo humano, mas um corpo humano coberto de feridas e de chagas, como um leproso coberto de feridas da planta dos pés até o alto da cabeça, tudo comido por feridas, por nódoas, por máculas terríveis. Ele diz: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. É um retrato da nossa sociedade. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. E então no versículo 5 começa a descrição, sendo a sociedade comparada
com um corpo? Por que a vez ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. E o texto prossegue descrevendo o caos em que estava aquela sociedade. E então Isaías olha para isso tudo. Ele vê o seu povo vivendo essa situação de desgraça moral. Ele agora olha para o trono de Judá e vê que o trono está vazio, porque Uzias, que tinha sido um rei razoável, tinha acabado de morrer. E então o que ele descobre, o que lhe vem à mente, diante daquela visão que o Senhor lhe revela? Ele descobre que ainda que o mundo parecesse totalmente desgovernado, ainda que o mundo parecesse totalmente sem controle, fora de controle, o Senhor reinava. O Senhor reinava, o Senhor estava no seu trono, dirigindo todas as coisas. Nós, como discípulos de Jesus, se quisermos servi-lo, nós temos que lembrar dessa realidade. O Senhor está no seu trono. Por mais que o mundo à nossa volta pareça dizer o contrário, por mais que a história pareça mostrar que está tudo fora de lugar, tudo fora dos eixos, tudo caminhando de uma forma que nós não vemos sentido nem rumo, nós devemos lembrar: eu posso servir ao Senhor, o meu Rei, porque o trono celeste não está vazio. Eu posso olhar para a política do meu país e ver um grande vazio nela. Eu posso olhar para a moral do meu povo e ver apenas nódoas, e ver apenas manchas e feridas. Eu posso olhar à minha volta e ver somente podridão, mas isso não deve me enganar. Eu sei que haja o que houver, o trono celeste está ocupado. Eu posso descansar, posso servir ao meu Deus, posso ser fiel, posso continuar trabalhando para Ele, dia após dia, ativamente, com vigor, com entusiasmo, porque o Senhor está no seu trono celeste. As pessoas perguntam: onde está Deus quando acontecem as tragédias? Nós sabemos onde está Deus. Deus está no seu alto e sublime trono. Onde está Deus quando as crianças morrem? O Senhor está no seu alto e sublime trono. Onde está Deus quando as minhas orações não são atendidas? O Senhor está no seu alto e sublime trono. Ele não sai do seu lugar. O mundo muitas vezes pode nos enganar, transmitindo a ideia de que o Senhor não reina, de que o Senhor não é rei, não está governando, não está dirigindo todas as coisas. Mas a visão de Isaías mostra o contrário, mostra que o trono na terra pode estar vazio, mas o trono de Deus permanece ocupado, porque o Senhor reina para todo sempre no seu alto e sublime trono. E é isso que nos ajuda a prosseguir. Saber que nós temos um rei nos céus. Os cristãos muitas vezes esquecem isso, que eles estão aqui não para serem servidos, não para realizarem as suas vontades, não para estar numa igreja que satisfaça os seus anseios particulares, pessoais, não para realizar cultos que os agradem interiormente, não para serem servidos naquilo que é preferência deles, não. Eles estão aqui porque existe um trono ocupado no céu. Os cristãos estão aqui e nós estamos aqui hoje porque existe um trono ocupado no céu. E é isso que nos faz servi-lo com motivação, é isso que faz com que nós nos envolvamos no serviço do Mestre,
porque o Senhor continua reinando, ainda que muitas vezes isso pareça estranho aos nossos olhos e não vejamos evidências disso. Mas existe, no texto que nós lemos, existe um segundo dever que o crente tem, além desse, de ter uma visão clara do governo divino. Existe um segundo dever do crente que quer servir a Cristo com uma intensidade maior, e este segundo dever nós podemos perceber nos versículos 5 a 7. Observem os versículos 5 a 7, porque nós temos aqui uma reação do profeta à visão que ele teve. Ele viu o Senhor no seu alto e sublime trono, ele viu anjos que são chamados aqui no texto de serafins. Nós não sabemos ao certo o que é um serafim. O texto os descreve, a palavra é obscura. O texto os descreve até certo ponto. Serafim significa algo que arde como uma brasa. Talvez isso tenha a ver com a aparência dos anjos, daqueles anjos, algo que arde como uma brasa, ou pode significar os ardentes. Os serafins seriam os ardentes, que ardem como fogo, que ardem como brasa. Mas os serafins só aparecem aqui na Bíblia toda. Você não vai encontrar serafim em nenhum outro lugar da Bíblia, só aqui. É o único local em que os serafins aparecem. E nós não sabemos ao certo o significado do nome, ainda que o nome sugira essa ideia do ardor, do arder do fogo, da brasa, do fogo em brasa. E o texto diz que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. O texto diz que eles clamavam uns para os outros, e aí nós temos um versículo muito conhecido na Bíblia, que é chamado de Trissagion. Trissagion é o 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Muitos dizem que o que nós temos aqui é uma alusão à Trindade. Não é uma alusão à Trindade, é apenas uma ênfase o que nós temos aqui. O texto está dizendo que Deus é absolutamente santo, é totalmente santo, não há mácula nenhuma nele. O objetivo do Trissagion, do dizer 3 vezes santo, santo, santo é Yahvé, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, é realçar que a sua santidade é absoluta, não há espaço nenhum para trevas e sombras e pecado nele. É isso que os serafins estão cantando aqui, mostrando o contraste desse rei com o rei Uzias, mostrando o contraste de Deus com a sociedade ali daqueles dias que cercavam Isaías. O texto diz: toda a terra está cheia da sua glória. Nós não devemos nos enganar, o testemunho do governo de Deus está presente à nossa volta, ainda que nós olhemos muitas vezes e só vejamos coisas erradas à nossa volta, nós temos que ter olhos abertos para perceber que a terra está cheia, sim, de evidências da glória dele. O texto diz: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. É uma visão gloriosa, é a presença de Deus, é a sua glória ali diante de Isaías. E aí então ele tem a reação que tem todo homem de Deus diante da majestade do Senhor. O texto diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido. Essa foi a reação dele. É curioso notar essa reação. Diante da glória e da majestade de Deus, o que nós temos aqui é uma reação de medo, de pavor e uma disposição clara para o arrependimento. É o que se vê aqui. É curioso porque as pessoas hoje em dia, elas têm uma visão contrária, exatamente o avesso do modo como devem agir diante da glória do Senhor.
Há pessoas que dizem que diante da glória do Senhor nós temos que pular, gritar e dar gargalhada. Temos que fazer isso. Pular bastante, gritar bastante, dar muitas gargalhadas. Alguns dizem que essa alegria deve ser tão grande, deve ser uma vibração tão grande que você perde os sentidos, para de raciocinar como gente. E alguns dizem que nesse processo em que você deixa de raciocinar como gente, tamanha é a sua alegria, você fica tão cego de alegria que você se torna irracional. Se torna por alguns momentos como um ser irracional. E alguns até começam a imitar animais. E começam a latir, e a piar, e a miar, e a uivar, e a cacarejar como bichos. Gritando e pulando e rodopiando, e imitando bichos, imitando animais. E dizem, eu estou diante do Senhor e esse é o sentimento que eu tenho, que me vem nesta hora. E começam a agir dessa maneira bizarra. Outros, eu tenho visto testemunhos na internet, testemunhos antigos, outros começam a imitar bêbados. E dizem, diante de Deus, eu fico atordoado. O Espírito Santo me toma de tal forma que eu fico embriagado dele. E então eu começo a agir como um bêbado. E começam então a fazer caretas. E começam a andar cambaleando. E começam a dar gargalhadas com pessoas segurando aquele indivíduo que acredita estar tomado pelo Espírito Santo. E todas essas coisas impressionam os crentes desavisados. E todas essas coisas fazem com que as pessoas que não têm instrução na palavra de Deus fiquem impressionadas, achando que isso realmente vem do Senhor. Mas quando nós desviamos os nossos olhos dessas coisas estranhas, dessas bizarrices que tomaram conta do meio evangélico, de todo esse lixo que tomou conta do meio evangélico, e nós olhamos para o testemunho bíblico, nós vemos que é algo muito diferente aqui. O que acontece quando o homem tem consciência da glória, da grandeza, da santidade, da soberania, da majestade de Deus? Como ele age? Ele começa a dar gargalhadas e se comporta como um bêbado? Não. O texto diz: então disse eu, ai de mim, ai de mim, eu estou perdido, diz o texto, porque sou homem de lábios impuros. Imediatamente o profeta se lembrou dos seus pecados, diante da majestade de Deus. Ele se lembrou dos seus pecados. E ele ficou apavorado. Ele viu a santidade de Deus e olhou para si e disse: ai de mim, ele é santo e eu sou um homem de lábios impuros. Essa é uma forma eufemística de apontar para o procedimento na vida da pessoa. Ele está dizendo: eu sou um homem impuro. E ele diz: habito no meio de um povo de impuros lábios. Só os lábios do povo eram impuros? Claro que não. O povo tinha um procedimento impuro. Ele está dizendo: o meu procedimento é impuro tantas vezes, e eu moro com um povo de procedimento impuro. E vejam, eu agora estou vendo aqui o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, eu estou perdido. É essa a reação que o homem que está diante de Deus tem. É uma reação de temor e de tremor, da consciência da grandeza e da santidade de Deus e do seu próprio pecado. Ele não sai dando gargalhadas, pulando, imitando bicho, latindo, não. Ele olha para si e diz: ai de mim, Senhor. Senhor, olhe para quem o Senhor é, a sua perfeição, santidade e grandeza, e olhe para quem eu sou, fraco, pequeno, falho, pecador. E Isaías confessou isso, quebrantado, ali arrependido, temendo e tremendo diante da glória imensa do Senhor que o cercava. E o texto diz então que a graça, a misericórdia de Deus se manifestou ali naquele instante. O texto fala que um dos serafins
um dos ardentes, um dos abrasados, voou para mim, diz o texto, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Aqui um joguinho de palavras, né? O abrasado pegou uma brasa e foi lá. E simbolicamente, diz o texto, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O que esse trechinho nos ensina? Nos ensina o seguinte: o homem que quer servir ao Senhor de modo ativo, de modo real, de modo intenso, ele deve ter uma preocupação sincera com a sua santidade. Ele deve ter uma preocupação sincera com a sua santidade. O Senhor não aceita o serviço realizado por corações impuros, por corações sujos, por mentes corrompidas. Ele não aceita. O Senhor quer que antes que nós o sirvamos, nós sejamos purificados, nós tenhamos o nosso pecado confessado e lavado, de modo que o crente que quer ser usado no serviço de Deus, que quer servi-lo de fato, deve ter uma preocupação constante com a sua santidade. Você quer servir ao Senhor? Lave-se primeiro. Você quer honrar o seu mestre e trabalhar para ele? Lave-se primeiro. Confesse o seu pecado, abandone o seu pecado e então passe a servi-lo. O texto de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, é a última epístola que Paulo escreveu. No capítulo 2, ele fala sobre servos impuros. 2 Timóteo 2,16. Ele diz o seguinte, 2 Timóteo 2,16. Ele fala assim: evita, 2 Timóteo 2,16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. O que são falatórios inúteis e profanos? De acordo com o contexto dessa passagem, falatórios inúteis e profanos são doutrinas falsas. Vocês verão isso na sequência da leitura. Falatórios inúteis e profanos são doutrinas falsas. Não são somente piadas sujas, piadas imorais, brincadeiras blasfemas, não. Isso também é falatório inútil e profano. Mas aqui nesse texto, falatório inútil e profano são doutrinas falsas. Se você escuta doutrinas falsas na sua casa, se você liga a televisão e fica ouvindo Silas Malafaia, fica ouvindo Edir Macedo, fica ouvindo essas coisas, você está ouvindo falatórios inúteis e profanos, doutrinas falsas, mentiras, coisas que não vão edificar a sua vida. O texto diz para você não fazer isso. O texto diz: evita falatórios inúteis e profanos. Se você assiste Rede Vida, fica ouvindo doutrina adventista o dia inteiro, porque acha bonito os hinos que eles cantam. Se você fica assistindo programas da Universal, aqueles testemunhos mentirosos que a gente ouve ali o tempo todo. Se você fica escutando as pregações de Silas Malafaia, de homens semelhantes que pregam teologia da prosperidade e coisas assim, você está enchendo a sua cabeça com falatórios inúteis e profanos. Não estou acusando a moral dessas pessoas, não conheço essas pessoas, não sei como é a vida delas, mas estou apontando para a doutrina que elas pregam. As doutrinas que elas pregam são falatórios inúteis e profanos. O texto diz: evita essas coisas, evita falatórios inúteis e profanos. Os falsos mestres sempre pronunciam falatórios inúteis e profanos. O texto diz: pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior, se tornarão pessoas piores no sentido moral.
Versículo 17: além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Essas mentiras vão destruindo você, a sua fibra moral, a sua fibra espiritual, a sua vida cristã, tudo isso vai sendo contaminado por essas mentiras. E o texto então menciona 2 desses homens. O texto diz: entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando, e aqui vem um falatório inútil e profano que aqueles homens tinham pronunciado, asseverando que a ressurreição já se realizou. Uma doutrina falsa. Eles diziam que a ressurreição era espiritual e não física. E diziam: olha, a ressurreição já aconteceu, porque a ressurreição não é física, ela é espiritual e ela já aconteceu. Era uma doutrina falsa, uma doutrina gnóstica, como ficou conhecida mais tarde, que negava a corporeidade da ressurreição dos corpos. E o texto diz que eles estavam pervertendo a fé de alguns. Eram falsos mestres, com falatórios inúteis e profanos, e com essas mentiras estavam pervertendo a fé das pessoas, e as pessoas estavam se tornando pessoas más. A fibra moral delas estava sendo corroída por aquelas palavras, como se aquelas palavras fossem um câncer. Você deve imaginar, mas o que isso afetava a vida delas? A falsa doutrina sempre vai ter reflexos morais. A falsa doutrina sempre vai afetar a sua conduta. Ela vai achar um caminho. Ela é como a água. Ela vai achar um caminho para vir para fora. Não tem jeito. A falsa doutrina, por mais que você ache que ela é meramente teórica, ela vai encontrar uma maneira de se expressar na sua vida, nos seus atos, no seu modo de viver, e vai corroer a sua vida como um câncer. Por isso o texto fala: evita essas coisas, foge dessas coisas. São falatórios inúteis e profanos que podem destruir a sua vida cristã. E esses homens estavam fazendo isso, ensinando esta mentira. E então o apóstolo Paulo diz no versículo 19: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Ele fala um contraste aqui. Há esses homens maus, ensinando mentiras, corrompendo a fé de muitos, e as palavras deles corroendo como câncer e acabando com a vida de pessoas e de famílias inteiras. Mas existe uma outra realidade, existem outro tipo de pessoas, e o texto diz na sequência: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ele diz: o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E aí prossegue: e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vocês não são como esses falsos mestres, que servem o mal, e servindo o mal, ensinam o mal e promovem o mal. Vocês não são como eles. Vocês são servos do Senhor. O Senhor conhece vocês. O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor sabe quem vocês são. E sendo dele, lembrem-se disso. Servindo, pertencendo a ele, professando o seu nome, lembrem-se disso. Apartem-se da injustiça. Vocês são dele, vocês pertencem a ele, vocês não têm nada que ver com essas pessoas, vocês não têm nada que ver com esses homens maus que propagam essas doutrinas mentirosas. Essa é a realidade acerca de vocês. Então, querendo servi-lo, querendo professar de fato o seu nome e se afastar destas coisas, aparte-se da injustiça, fique longe da injustiça. Se você quer servi-lo, não há espaço no exército de Deus para pessoas que querem servi-lo e ao mesmo tempo cultivam pecados em suas vidas. Não há como. Não há como servir ao nosso Deus que é santo, nutrindo pecados em nossa vida. Isso é próprio dos falsos mestres. Os falsos mestres dizem que estão servindo ao Senhor, enquanto ao mesmo tempo cultivam pecados horríveis em sua vida. Não é assim com os servos verdadeiros. Os servos verdadeiros não conseguem conciliar essas coisas. Eles não conseguem servir ao Senhor cultivando pecados em suas vidas. Não, eles se afastam do mal. Eles lavam suas mãos. Eles pedem que o Senhor os purifique.
eles confessam os seus pecados, eles abandonam as suas práticas, as práticas que o Senhor reprova, e então, purificados então dos seus pecados, eles o servem e trabalham para Ele com um coração puro, que é como o Senhor quer. Nós aprendemos essa lição nesse trechinho de Isaías. Isaías, antes de começar o seu trabalho, foi purificado, e nós devemos ter esse dever em nossa mente, uma preocupação sincera com a nossa santidade, se queremos servi-lo. Os irmãos muitas vezes pedem para mim: pastor, eu posso trabalhar nesse departamento? Pastor, eu posso trabalhar nesta área? Pastor, eu posso tocar aqui na frente? Pastor, eu posso cantar um hino? Pastor, eu posso trabalhar nas câmeras? Pastor, eu posso trabalhar na introdução? Pastor, eu posso trabalhar na transmissão? A primeira pessoa que vai responder isso é você. Você pode? Você pode servir ao Senhor? A sua vida é a vida de alguém que se aparta do mal porque pertence a Ele? A sua vida é a vida de um servo de verdade? A vida de alguém que se afasta da iniquidade e quer servi-lo com as mãos lavadas, com o corpo lavado, com a cabeça lavada, totalmente purificado, servindo assim? Ou não? Nós não podemos anular o trecho de Isaías, que mostra que é necessária a purificação antes da ministração. É necessária a santificação antes da ministração. O texto vai para o seu final. O texto diz na sequência, a última parte mostra o terceiro dever. O primeiro dever é ter uma visão clara do governo divino. Se você quer servir ao Senhor, deve ter uma visão clara do governo divino. O segundo dever, se você quer servir ao Senhor, é ter uma preocupação sincera com a santidade. E o terceiro dever é um dever que eu acho um pouco incômodo. O terceiro dever é ter uma disposição firme para ser um instrumento de castigo. Talvez você não goste disso, mas eu vou repetir o que eu falei. É ter uma disposição firme. Se você quer servir ao Senhor, testemunhar acerca do seu amor, anunciar a sua verdade aos homens, falar acerca dos seus atributos, das suas grandezas, da sua salvação em Cristo. Se você quer ser um servo assim, útil na sua seara, útil no seu serviço, servindo de fato, você deve ter uma disposição firme para ser um instrumento de castigo. Você pode dizer, mas eu não quero ser isso. Eu quero ser um instrumento de bênçãos. Eu quero ser um canal de bênçãos. Eu quero ser um instrumento de paz. Não tem a oração de São Francisco? Faz de mim um instrumento da tua paz. Não é assim? Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Não é assim? Onde houver discórdia, que eu leve a paz. É isso? Eu quero ser o São Francisco Gospel. É isso que eu quero ser. Eu não quero ser um instrumento do juízo de Deus, do castigo de Deus, não. Eu quero ser o São Francisco dos evangélicos. Tá bom, não tem problema você ser o São Francisco dos evangélicos. E Deus abençoe você para que você seja o São Francisco dos evangélicos.
Mas eu devo lhe dizer que não existe um servo do Senhor que seja só São Francisco, que só leve a paz, que só leve a bênção e a graça. Isso não existe. O servo de Deus, muitas vezes, é um instrumento de juízo. E para servir ao Senhor é necessário ter uma disposição firme. É difícil isso, mas é necessário ter uma disposição firme para ser instrumento de juízo. Vejam como o texto ensina isso. Versículo 8. O texto diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o versículo mais famoso de Isaías. Isaías 6, 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei porquê. Acho que agora eu sei porquê. Mas todas as pregações nesse texto que eu já ouvi paravam aqui. Todas. Todas as pregações de Isaías 6 que eu escutei, no seminário, nas igrejas por onde eu passei, nos congressos sobre missões, todas elas. Vamos abrir Isaías 6. E oba, vamos lá. Eu gosto de Isaías 6. Santo, santo, santo é o Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. E o texto vai e chega, e quando chegamos aqui, no versículo 8, a pregação termina. A leitura termina e a pregação termina. E hinos são feitos, hinos são feitos sobre esse versículo. Não é verdade? Eis-me aqui, envia-me a mim. Tem uma cantata que chamava Eis-me aqui, não tem? Não tem a cantata, Daniel, chamada Eis-me aqui? Eis-me aqui, não é assim? Cantei bonito agora? Eis-me aqui. É linda a cantata, linda. E nós podemos apresentar até não tem problema o versículo 8, não tem problema nenhum. Eu gosto do versículo 8, é palavra de Deus. E as pessoas gostam do versículo 8 também, é lindo demais, é um momento de consagração. E os pastores pregam sobre esse texto e fazem apelos. Você vai responder agora: eis-me aqui, envia-me a mim. É você o Isaías do século 21. Você, jovem, quer ser o Isaías do século 21. Você quer responder a esse apelo: eis-me aqui, envia-me a mim. Os jovens vêm à frente chorando e abraçam o pastor, e o coro canta: eis-me aqui. E todos se abraçam, e consagração, e é lindo, maravilhoso. Todos ficam emocionados. Grandes coisas o Senhor faz através disso. Uma dúvida. Mas ninguém lembra do versículo 9. Nem do 10. Nem do 11. Nem do 12. Nem do 13. É tão gostoso o 8. O 8 é o nosso monte da transfiguração. Senhor, vamos ficar aqui e fazer 3 tendas. Não vamos descer para o 9. Vamos ficar no 8. Tão gostoso o 8. Podia acabar o livro aqui mesmo. O livro podia acabar aqui mesmo. Mas não. Tem o 9, o 10, o 11 e o 12. E devo dizer para vocês, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, não são tão apoteóticos.
O próprio Isaías, quando ouviu o que Deus disse, falou: pera lá, Senhor, espere aí, como assim? Como assim? Acompanhe. Veja. O texto diz: então disse ele: vai. Você disse: envia-me a mim? Então vai. Estou enviando. Foi lindo o seu chamado. Anjos ao redor. Seu chamado foi lindo. Anjos em brasa ao seu redor. A fumaça tomando conta de tudo, como aquele efeito de gelo seco. Hein? Tudo tão lindo. A glória do Senhor presente. Os querubins cantando num coro maravilhoso: santo, santo, santo é o Senhor. Que chamado maravilhoso. Ele então atende ao chamado dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. E agora então o Senhor diz: vai. O chamado acabou, agora é hora de ir. Estou mandando, vai. E diz a este povo: ouvi, ouvi. E olha o apelo: ouvi, ouvi, e não entendais. Não é para ser o contrário? Ouvi, ouvi, e entendei, deveria ser. Vede, vede, mas não percebais. É um apelo contrário. É um apelo do avesso. Ouça, ouça, mas não entenda. Que pregador é esse? É um pregador às avessas? Ouça, ouça e não escute e não entenda. Veja, veja, veja e não perceba. Não perceba. Que sucesso esse homem vai ter no seu ministério? Quantas igrejas ele vai encher? Quantos estádios? Quantos ginásios? Quantos ministérios ele vai fundar? Quantos relatórios de conversões ele vai fazer? Veja, o texto prossegue. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos. E fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, não venha ele a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e não venha ele a se converter e ser salvo. Os irmãos conseguem entender por que os pregadores param no versículo 8? Nós temos aqui um problema sério. Um grande problema ministerial, um grande problema teológico talvez. Mais teológico do que algo ligado à filosofia de ministério. O texto está dizendo expressamente: Isaías vá e endurece o coração desse povo, para que esse povo escute e não entenda, para que ele veja e não compreenda, para que ele não creia, para que o coração dele fique mais duro, e para que ele não se arrependa, e para que ele não seja salvo. Isaías ficou assustado com isso. Veja o versículo 11. Então disse eu: até quando, Senhor? Parece que os querubins não estão mais cantando, hein? Os serafins não estão mais cantando, hein? Destoa. O versículo 11 destoa de todo o resto, né? Você está naquele momento apoteótico, maravilhoso: eis-me aqui. E todo aquele coro lindo de anjos cantando santo, 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 e aquela glória toda enchendo o templo, e de repente a música para. Aquele som do disco riscado, né? Para. E ele diz: Senhor, até quando? Como assim? O Senhor me chamou para isso? O Senhor me chamou para não converter ninguém, para fazer o contrário, para endurecer o coração das pessoas, para fazer com que elas não entendam
e não se arrependam, e não sejam salvas, até quando eu vou ter que fazer isso? Acho que a pergunta qualquer um de nós faria. Eu quero ver conversões, eu quero ver o povo se arrependendo, eu quero ver esse povo aí dos dias do rei Uzias, eu quero ver esse povo que parece um leproso, essa sociedade que parece um corpo cheio de chagas. Eu quero ver tudo isso transformado, essa gente aos seus pés, essa gente servindo ao Senhor, cantando hinos ao Senhor, cumprindo a tua lei, andando nos seus caminhos. Eu quero ver conversões em massa, e o Senhor está dizendo para mim, que é para eu pregar, para esse povo ficar com o coração ainda mais duro. Até quando isso? E a resposta do Senhor é pior ainda. Ele diz, ele respondeu, versículo 11, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente ao seu toco. Ele diz, você vai pregar assim até tudo acabar, até a nação ser totalmente devastada, até Judá ser totalmente destruída, até o fim. Tem uma palavrinha de graça aqui. Olha, Deus tem um toco, um remanescente. Deus sempre tem um grupo pequeno, um toco, que será preservado. A árvore será cortada, mas um toco será preservado. Esse toco será preservado. Mas a vasta maioria da nação, você vai pregar para endurecer o coração deles. É assim que vai ser. E Isaías teve sucesso completo, sucesso total. Ele pregou como nunca, pregou como ninguém, e todos os corações se endureceram. Glórias a Deus. O quê? Os corações daqueles homens se endureceram. Glórias a Deus. Você é capaz de dizer isso? Os corações se endureceram. Glórias a Deus. Porque o Senhor amolece a quem quer e endurece a quem lhe apraz. E se você quer ser usado por Deus, você tem que estar pronto para ser usado para as duas coisas: para amolecer o coração de poucos e endurecer o coração de muitos. O servo do Senhor nunca, quando ele é fiel à sua pregação, a pregação da palavra de Deus, ele nunca fracassa, nunca. Sempre que ele prega, ele tem sucesso, porque ele amolece o coração de alguns e endurece o coração de muitos. O Júlio prega no hospital há 7 anos, no Hospital Vermelhinho aqui, e fala às pessoas, a dezenas de pessoas, ele prega toda semana. Sabe qual o grau de sucesso dele? O nível de sucesso dele? 100%. O Júlio tem 100% de sucesso no seu trabalho de pregação. Porque o trabalho de pregação dele amolece alguns e endurece muitos. 100% de sucesso. E todo servo do Senhor que anuncia a sua palavra com fidelidade tem 100% de sucesso, amolecendo alguns
e endurecendo muitos. Para a glória do Senhor, quer haja o amolecimento, quer haja o endurecimento. Muitos crentes não entendem essas coisas. Talvez eu seja um deles. Mas alguns ficam incomodados com essas coisas. E dizem: pastor, quanto mais eu prego, parece que pior fica. Bem-vindo ao mundo de Isaías. Prega. Endurece o coração desse povo, não pare. Endureça o coração desse povo. Mas eu prego, fica pior. Então a palavra de Deus está cumprindo o seu papel. Você está endurecendo o coração deste povo. Continue, não pare. Você está endurecendo o coração deste povo. Sucesso total. Você está disposto a ser um servo atuante? O servo atuante tem esses 3 deveres. Primeiro, ter uma visão clara do governo divino. O Senhor reina, devo servi-lo. O Senhor está no seu santo trono, está no seu templo, no seu trono celeste. Nós devemos servi-lo, mesmo que pareça tudo desabar aqui neste mundo. Devemos lembrar, há um rei no céu. Segundo dever, se você quer ser um servo atuante para o Senhor, na obra do Senhor, você deve ter uma preocupação sincera com sua santidade. Você deve confessar os seus pecados, continuamente buscar ao Senhor, dizer: Senhor, me ajuda, purifica-me, eu quero abandonar esta prática, quero que o Senhor me lave, eu quero estar pronto, eu quero estar diante do Senhor com vestes limpas, quero estar diante do Senhor com um coração puro, quero estar diante do Senhor com uma alma pura, um coração puro. Lava-me, perdoa-me, para que eu possa servi-lo com uma consciência serena, com uma consciência leve, com uma consciência tranquila. Ajuda-me, para que eu tenha uma pureza de vida, da qual o Senhor se agrade e eu possa então te servir. E terceiro, você deve ter uma disposição firme para ser instrumento de juízo. Saber que o Senhor usará você, não só para converter pessoas a Ele, mas para endurecer ainda mais aqueles a quem Ele aprouver. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a servi-lo assim. Senhor Deus, obrigado por Isaías 6. Obrigado porque esse texto nos ensina como é o servo verdadeiro do Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe cada um aqui, fazendo com que cada um aqui tenha o desejo de ser esse servo, e que, tendo esse desejo, possam nutrir essas coisas que foram mencionadas aqui. Concede maturidade ao seu povo, concede a bênção ao seu povo, de servi-lo nos termos que a sua palavra ensina, e não nos termos que foram inventados por homens de hoje. Nós suplicamos essas coisas, nós agradecemos pelas coisas que pudemos recordar nesta noite, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.